Monumentos gloriosos são duradouros legados de sociedades passadas. Mas realizações menos tangíveis podem deixar uma herança igualmente perene. Algumas culturas perduraram tanto pelo que fizeram quanto pelo que construíram. Embora os gregos antigos tenham criado algumas das mais finas obras de arte e de arquitetura, um dos grandes legados que deixaram é produto mais de suas mentes do que de suas mãos. Conceitos gregos permanecem vivos em nossa filosofia e política. A língua grega permeia os idiomas modernos. As ideias de Homero, Platão, Sócrates e Aristóteles ainda nos influenciam. Mas há outra criação grega cuja longevidade teria surpreendido seus inventores. Levou a cultura e os ideais gregos a se disseminar ao longo da história. E quase 3.000 anos depois ainda é reconhecida em todos os países do mundo. Em cerca de 1000 a.C., um grupo de mulheres se reuniu em um ponto distante do Peloponeso para celebrar uma abundante colheita. Dançaram na encosta de um monte, um lugar consagrado aos deuses. Era o Monte Olímpia. 400 anos depois, um templo foi erguido para Hera, esposa do grande Zeus, deusa das atividades femininas. Suas seguidoras, todas mulheres, organizavam corridas em seu louvor. Mas apenas 50 anos depois, Olímpia se transformou no principal centro espiritual do antigo mundo grego. Foram erguidos dezenas de novos prédios e um grande templo central dedicado a Zeus. O templo abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma estátua de Zeus feita de marfim e ouro que media quase 20 metros. As informais corridas femininas dos tempos da adoração à Hera deram lugar a uma nova série de eventos esportivos. As corridas ainda eram dedicadas aos deuses, mas formalizadas e expandidas eram vistas por centenas de espectadores e todos os participantes eram homens. Esse foi o começo do primeiro e mais duradouro evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos. Durante mais de 1000 anos, os Jogos seriam realizados a cada 4 anos aqui em Olímpia. Já em 776 a.C., os Jogos eram um evento prestigioso e os atletas olímpicos eram celebrados em todo o mundo falante de grego. If you won at Olympia, you boasted about it for the rest of your life. I mean, there are records of people winning successive Olympics, and if they've won 3 in a row, they get, they really are, quite literally awesome. Os jogos eram tão importantes que cada vencedor era objeto de registros meticulosos. É a lista cronológica mais antiga do mundo greco-romano, pois as Olimpíadas não eram apenas um passatempo esportivo. The thing that distances us completely from our practice of Olympic sports and theirs is this aspect of religion there, that the athletes, before they compete, they worship. You know, they take vows, they say prayers, and they conduct sacrifices in this place to a god who, for them, is all-powerful. O aspecto religioso ia além dos rituais que cercavam os jogos. Os eventos em si eram considerados uma oferenda sagrada. The key thing about Greek religion is that it's anthropomorphic, which simply means that the gods take human shape. And because they take human shape, what pleases the gods
is to see human beings physically at their best. And the ethos is that the athletes won't win victory unless they've got some sort of divine sanction for it. Para os gregos, esporte e religião eram inseparáveis. E os atletas compareciam aos Jogos Olímpicos para competir e adorar os deuses. Vinham de todas as cidades-estado que compunham a Grécia. Os jogos podiam ter bases religiosas, mas a competição era feroz e muitas vezes perigosa. Second place is nothing. The winner gets everything, not just the prize, but also the great status when he gets home. He'll also get that status if he's dead. And in fact, arguably, he would get, even a quicker route to heroic status by being dead. So there are these instances at Olympia where they literally fought to the death. Nem todos os eventos eram perigosos como as corridas de carros de guerra. Mas todos exigiam dedicação absoluta. Quanto mais um atleta vencia, maior era a pressão que sofria. Phylos teria sido o maior pentatleta das Olimpíadas. Seus feitos eram cantados por toda a Grécia. Herói das guerras pérsicas, ele tinha uma enorme reputação a manter e um título a defender. Muito dependia do resultado. A vitória traria glória não só para ele, mas para Croton, a cidade-estado que representava. Ele passara meses treinando para o evento. Sob o olhar atento do juiz que não tolerava trapaças, Phylos se preparou para o último e decisivo arremesso do disco. Ele devia estar confiante. Em sua melhor marca com o pesado disco de bronze, ele chegara muito à frente de seus contemporâneos. Mas um único erro podia lhe custar os louros. Apesar da pressão, ele conseguiu igualar seu recorde e garantir a segunda vitória. O prêmio de Phylos era uma simples coroa de folhas de oliveira e o inestimável apreço dos deuses. E o melhor ainda estava por vir. An Olympic victor was almost guaranteed a comfortable life. Post-victory, everything would be made easy for him. And not only for him, but also for his immediate family and his descendants. So there's a whole range of privileges that they were given by their city-states. Immense quantities of olive oil, which had a huge cash value. It was probably the quickest way of having a complete twist in your social fortunes. Os heróis olímpicos eram cobertos de dádivas. As recompensas incluíam direito vitalício de comer à custa do Estado, assentos na primeira fileira dos teatros e isenção dos impostos. Tudo providenciado pela cidade e Estado como sinal de respeito e gratidão. As cidades-estado passaram a se interessar cada vez mais por seus campeões olímpicos. Para elas, os jogos tinham uma importância além da religiosa. Tornaram-se uma alternativa à guerra, já que a Grécia antiga não era a nação unida que conhecemos hoje. Many historians regard Olympia as typical of what being Greek was all about. That is to say, you are part of a network of city-states, and what they've got in common is their religion and their language and so on.
they're almost always in a state of war with each other, and quite often in a state of war with other peoples. And what happens at Olympia is that that war with themselves becomes sublimated. Todos os cidadãos precisavam se envolver nas hostilidades. Era dever cívico lutar pela cidade-estado. Os combates costumavam ser árduos e corporais, o que exigia muita força e resistência. Portanto, a forma física era muito valorizada. Uma meta a que toda a sociedade aspirava. O homem ideal, venerado pela vida real e celebrado pela arte grega, era um atleta supremo com corpo musculoso e tonificado. Não surpreende então que tenha sido os gregos os inventores do ginásio. Frequentar o ginásio fazia parte do cotidiano dos gregos. Todas as cidades tinham um ginásio em seu centro, um grande e bem equipado conjunto de prédios. Era um espaço social que a maioria dos homens frequentava todos os dias para se exercitar, se banhar e receber massagens. A meta do ginásio era simples: o cuidado e desenvolvimento do corpo masculino. Havia termas, vestiários e até áreas onde os atletas podiam se banhar com óleo de oliva. No pátio, áreas eram reservadas para luta livre, musculação e arremesso de dardo e disco. As atividades do ginásio se baseavam nas exigências da batalha. O arremesso do disco fortalecia o braço que empunhava o escudo. O dardo era uma variante do arremesso de lança. E a luta livre era uma preparação para os embates corpo a corpo. Foi a partir desses esportes praticados nos ginásios que os primeiros Jogos Olímpicos nasceram. Nos Jogos, as cidades-estado viam uma chance de demonstrar não só habilidades atléticas, mas também sua potencial eficiência em batalhas. Os eventos esportivos eram disputados com ardor semelhante aos dos confrontos militares. An Olympic victory could be regarded as a prediction of what would happen in the event of a battle. Therefore, if one city-state does particularly well in one Olympic year, that's taken as a sign by rival city-states as, well, it might not be a good idea to launch an attack against that place. Os gregos descobriam que torneios esportivos podiam ser um modo não violento de resolver disputas de poder sem a necessidade de convocar exércitos inteiros. Uma trégua era firmada antes e durante as Olimpíadas, permitindo às cidades-estado se concentrar na competição sem se preocupar com batalhas reais. Some historians think that what Olympia was all about was providing a sort of arena where the Greek cities could slug it out without killing too many people. And I think there's a lot to be said for that justification of the games. You know, there's this phrase that George Orwell coined about war minus the shooting. Os jogos evoluíram muito desde as primeiras corridas naquela encosta grega. Hoje não são mais alternativas para a guerra, mas o espírito de competição entre as nações continua vivo. Os jogos incorporam os mais nobres ideais gregos de patriotismo, excelência e desportismo. Ainda hoje, quase 3.000 anos depois, a vitória olímpica é considerada a maior conquista esportiva.
A cada 4 anos, as nações ainda se reúnem para acender a tocha olímpica. E enquanto o mundo se volta para esse glorioso evento, a Grécia Antiga é relembrada. Os gregos antigos não devem ter previsto que os Jogos Olímpicos se tornariam seu legado mais reconhecido globalmente.